Olá, tudo bem? Hoje é dia 22 de janeiro de 2026, domingo, dia do sol, que está transitando pelo signo de Peixes. A lua já na fase crescente, né? Caminhando pelo signo de Touro. Eu sou Sônia Beth, sou astroterapeuta e estou à sua disposição. E a nossa proposta hoje é fazermos a leitura de um texto edificante. No nosso caso, a Bíblia na linguagem de hoje, estamos num ambiente cristão e para fazer uma reflexão, né, em cima desse texto, em cima do que está escrito na Bíblia, em cima do que o Emmanuel escreve, o orientador do Chico Xavier, sobre esse assunto. Tá? Então eu te convido para ouvir com o ouvido do coração e perceber o que a tua intuição lhe traz. Esse é o ponto importante. O que a tua intuição lhe trouxer é a verdade para você nesse momento, tá bom? Eu sou Sônia Beth, sou terapeuta e estou à sua disposição. Nós estamos no capítulo 20 de João e Jesus aparece a seus discípulos, segundo essa Bíblia, que é um trecho pequeno, vai do versículo 19 ao 22. Mas nós temos 5 textos do Emmanuel sobre esse pequeno grupo de versículos. E hoje vamos fazer a leitura do primeiro, ok? Então vamos lá? O Cristo que há em mim saúda o Cristo que há em você. Jesus aparece aos discípulos. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas fechadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Vamos ficar só com esse versículo hoje, tá? E o Emmanuel, então, em cima desse versículo, ele escreve um texto e dá o título de Reuniões Cristãs. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio, que é um dos livros do Antigo Testamento, da Bíblia do Antigo Testamento, proibira terminantemente o intercâmbio, a comunicação, com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, quer dizer, proibiu o intercâmbio, a comunicação com os chamados mortos. Vou repetir. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos, né? Lembrando então aqui que Jesus já tinha falecido, né? Então ele volta do plano espiritual para esse encontro com os seus discípulos. Fechadas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inesquecível estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. Isso nesse grupo, né, gente? Nessa cultura, porque essa troca entre o mundo visível e invisível sempre existiu em outras culturas.
A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento das suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catatumbas de Roma. Lembrando que houve um tempo que os cristãos foram perseguidos, né? Logo no início, antes do cristianismo, vamos dizer assim, ser instituído formalmente, né? E aos romanos, então, eles prendiam, né? Eles caçavam, né? Entre aspas, e prendiam os cristãos, né, em catatumbas, depois colocavam assim em lugares para que os cristãos fossem comidos pelos leões. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espíritas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Essa mensagem você encontra no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 9, tá? Então é isso, né, gente? Essa questão aí das reuniões cristãs, o quanto foi proibida no passado, o quanto que os cristãos foram perseguidos no passado, e isso me lembra o quanto hoje os cristãos se acham no direito de perseguir aqueles que não seguem, né, o que eles acreditam, né? Então é bom a gente observar isso, que parece que se repete, o movimento se repete, só que agora com cristão, né? Cristão perseguindo aqueles que acham que não estão, que eles consideram que não estão de acordo com o que eles pensam, com o que eles consideram a verdade, né? Foi um erro no passado e eu acredito, no meu ponto de vista, que é um erro que a gente está repetindo novamente, né? Então, é essa oportunidade que o Emmanuel traz para a gente de refletirmos sobre estas reuniões espíritas, né, onde há o intercâmbio entre os vivos e os mortos. Quem são os vivos? Quem são os mortos? É uma boa pergunta, né? Então é isso. Segundo Emmanuel, nos círculos espíritas, a reunião se processa com mais liberdade, porque os meios espíritas estão livres, entre aspas, de dogmatismo e do sacerdócio organizado. De certa forma, sim, né? Então, um abraço, uma ótima semana e tudo de bom para todos nós.